Bem, galerinha, sejam bem-vindos à nossa aula semanal de algoritmos, né? O objetivo aqui hoje é a gente trabalhar com os exercícios da nossa lista de exercícios, beleza? Já fiz alguns exercícios aqui na aula passada e vamos continuar. Então, esse aqui é o exercício 2 da lista, né? Em que eu faço o cálculo da raiz quadrada. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou entrar com um número, armazenar em n, testar se ele é maior que zero. Se ele for maior que zero, então eu vou calcular a raiz e vou apresentar a raiz. Caso contrário, eu vou escrever número inválido. Pronto, esse é o programa, exercício 2 da lista. Beleza? Teve mais algum que vocês tiveram dúvida? Podem perguntar, Aline, pessoal, pode ficar à vontade, tá? O objetivo da nossa aula de hoje realmente é fazer os exercícios, né? A gente já fez aqui o 2, o 10, o 11, o 12 e o 13, né? Eu e a Tainá, a gente fez só até o 12, então quando foi na repetição aí, a gente não conseguiu chegar ainda. Ah, tá, Mas até beleza. lá foi tranquilo, né, Tainá? A gente Ô, foi quebrando a Cé, cabeça e aprendeu. mas assim, eu fiquei com uma dúvida, na verdade, agora vendo você fazer aí, porque você sempre puxa no final, né? Aí você puxou a raiz. Mas quando é a média, você coloca se média. Então, eu não lembro, Aline, muito bem, eu não sei, se foi um caso específico ou se foi diversos, assim. Por Aqui tem exemplo, algum de quando média? Deixa eu dar uma olhada na lista aqui. o que a Aline tentou me explicar, eu não entendi muito bem, é que quando você só pode usar um cálculo, você só pode fazer por exemplo, a fórmula de média é uma só. E quando você precisa, igual no terceiro aqui, quando você vai fazer ou a raiz quadrada ou o número ao quadrado, você não pode colocar se média, por exemplo. Você tem que fazer variáveis diferentes. Ah, É tá. isso. Veja só, aqui eu posso fazer, se o número for positivo, imprima a raiz quadrada, do contrário, imprima o número ao quadrado. Então seria só uma modificação aqui, ó. Eu acrescentaria uma variável chamada quadrado, beleza? Eu não precisaria de uma variável lógica aí? Eu acho que eu estou Não, perdida ó, nessa. quadrado, eu criaria a variável quadrado, certo? Aí ele entraria aqui no senão. O quadrado, ele é o quê? O número, chapeuzinho ao quadrado. Então, a única A nossa coisa. dificuldade, Sérgio, desculpa te interromper, a nossa dificuldade foi entender quando que a gente vai usar uma variável lógica. Eu falei para a Tainá que toda vez que tiver um cálculo, igual aí você está fazendo um cálculo do quadrado, fez o cálculo de uma raiz, vai fazer um cálculo de uma média, ele vai vai no inteiro, né? Vai ser um número ou inteiro ou real. Então a gente não conseguiu entender quando que uma variável vai ser Eu lógica. acho que não tem nenhum exercício aqui que vai usar a variável lógica, uma variável lógica, não. Não tem nenhum É exercício o que que eu tem falei com a necessidade. Tainá. Mas aquele que a gente colocou o resultado é porque o meu não está abrindo aqui o, o visual. Assim, variável lógica a gente não vai nem usar, sabe? Talvez um ou outro exercício precise, mas para um contexto específico. Isso aqui, o resultado disso aqui é lógico, né? Esse é um operador relacional, maior ou igual. Eu pego esse é igual multiplicação, divisão, subtração. Só que a subtração, o resultado da subtração é um outro número. No caso dos operadores relacionais, o resultado é um operador lógico, não é um número, né? Então, não tem necessidade de eu criar uma variável lógica, porque isso aqui já é lógico, sabe? Ah, é aí que eu estou confundindo. Ah, O é aí que eu resultado estou. disso aqui é lógico. Ó. Eu poderia criar uma variável lógica aqui, sei lá, maior, por exemplo, né? E aí, eu pegaria e faria assim, ó. Eu poderia fazer isso, mas não tem necessidade. Ah, é isso que a gente tentou Maior fazer recebe ali. isso aqui, certo? Isso, E aqui, exatamente se isso que eu tentei maior, fazer. E aí eu coloquei si maior, exatamente isso que eu tentei fazer, gente. Só que a gente usou a palavra resultado. não, aqui funciona também, pode fazer assim, se quiser. Se preferir, pode. Se for mais claro para você, pode, entendeu? Porque aí a gente define tudo antes, depois só puxa lá, si maior.
Assim, foi isso que a gente fez usando resultado. Exatamente, Eu aqui vai coloquei dar a palavra. certo, ó. Vamos lá, entre com o número. 25. Beleza, raiz quadrada. Funcionou direitinho. Agora eu vou de novo, entre com o número. Vou colocar menos 5 quadrado, viu? Então você Então, pode fazer dessa forma, mas na prática a gente não se eu for usar a variável só aqui, se eu não for usar ela depois, na prática a gente já coloca isso aqui. Nós não armazenamos em variável esse resultado, entendeu? entendi. Não, era essa confusão que eu tava fazendo, mas é realmente do jeito que você fez aí fica mais fácil. Por isso que eu tava tendo dificuldade nessa questão aí. Mas beleza, César, agora ficou bem claro. Beleza, mas você pode usar o operador lógico nessa questão desse jeito também, fica certinho, tá? Só que você está criando uma variável a mais, né, lá. Tô criando um problema que eu não preciso dele. Você não precisa, porque aqui já é lógico, isso aqui já vai retornar um valor verdadeiro ou falso. Certo. Né? Mas, não, tem situações que é importante você armazenar o operador lógico. Em qual situação? Naquele exercício de Naquele média exercício lá, a gente colocou válido, o operador lógico válido. Porque a média lá, ela tinha várias médias, né? Tinha de 0 a 10, de 0... Tinha vários... Não. Naquele exercício anterior que eu fiz aqui, o repita até válido, aquele eu precisei do operador lógico mesmo. Nesse dessa aula. Sim, nesse das dessa aulas aula. Por quê? Porque eu testava se era masculino, se era feminino. E eu só colocava ele como verdadeiro se fosse masculino ou se fosse feminino. Então eu precisava do operador lógico, entendeu? Então naquele exercício que eu até mostrei para vocês aí, eu realmente usei o operador lógico que precisava, que era o operador lógico chamado válido. Inicialmente, o valor é inválido. Tanto é que eu fui lá, válido, falso. Aí eu entrei dentro do repita. Aí dentro do repita eu tento colocar ele verdadeiro. Eu só vou colocar ele verdadeiro quando o usuário entrar com uma opção, né? E quando eu tenho que usar o e ou o ou, aí eu preciso de qual variável? Não, eu posso fazer assim, vamos supor que para calcular a raiz, o número tem que ser maior que 0 e, por exemplo, menor que 100. Eu também não preciso, entendeu? Então eu posso fazer aqui, colocar os parênteses aqui, né? Aí, eu vou calcular só se o número for desse jeito, né? Por exemplo, 25 vai dar certo. Agora, se eu digitar 200, aí ele não vai entrar lá não, né? Porque são duas condições, ó. Se eu digitar 200, ele vai fazer o número ao quadrado. Por que ele vai fazer o número ao quadrado? Porque aqui, n é maior ou igual a 0, verdadeiro. E n é menor que 100, falso. Verdadeiro e falso dá falso. Aí ele não entra aqui dentro. Mas essa condição aí, então ela não precisa de uma variável, ela não precisa não, de eu para esse definir uma variável. exercício não tem necessidade de você colocar o e aqui não. Certo. Acho que tirou nossas dúvidas, né, amigo? Agora, tirou agora, César, eu sempre que eu vou fazer, eu já coloco o que for de cálculo, igual aqui o raiz e o quadrado, debaixo do leia. Eu vi que não interfere em nada. Pensando em você aí, nessa fase que você está, tudo bem, mas eu só vou estar te lembrando que você vai fazer um cálculo desnecessário e pode dar erro no seu programa. Por exemplo, você não tem raiz de número negativo. Se o cara digitar negativo, você está calculando a raiz, entendeu? Suponha que aqui você já faça isso. Aqui você já calculou, certo? Então, eu calculei o quadrado e a raiz, beleza? Igual embaixo do lei aí. E depois, no final, eu só estou fazendo um teste para ver se eu imprimo a raiz quadrada ou o quadrado. Que se ele for maior que 0, eu vou imprimir a raiz. Caso contrário, eu vou imprimir o quadrado. Aí eu vou executar o programa, certo? Ele vai calcular a raiz e ele vai calcular o quadrado. Independente se eu colocar número negativo ou não. Eu vou colocar o menos 5 aqui, Viu que ele deu um erro? Por quê? Porque o menos 5 eu não posso calcular a raiz.
Isso aconteceu com a gente. Mas eu fiz diferente e deu certo. Eu coloquei mais um si aí embaixo. Vou mandar aí no chat pra você ver. E ele rodou. Dentro do senão, a gente colocou mais um si. Não tem problema. O que eu quero te mostrar aqui não é assim, rodou, beleza, bom demais, que às vezes você pode controlar isso de outra forma. O que eu quero te dizer aqui é que você falou, César, eu gosto de já calcular logo depois do leia. Estou te mostrando um exemplo em que calcular logo depois do leia pode gerar problema, entendeu? Entendi. Se eu não colocar o si certinho lá embaixo, ele pode fazer errado. Então aqui eu não posso. Eu não posso fazer isso. É isso que eu estou tentando te mostrar. E teve uma vez que a gente ficou dando errado ali, quando a gente tentou umas 10 vezes. Então, pode ser por isso. Agora não, peraí, eu vou calcular se o número for positivo. Beleza, então eu vou colocar ele aqui, porque aqui eu garanto que ele é positivo. Por que você garante, César? Porque você colocou para calcular dentro do si. Então você garante que ele é positivo, né? Então aqui também, ó, quadrado pode ser do número positivo ou do número negativo. Quadrado não vai fazer diferença. Então eu posso deixar aqui em cima. Só que qual que é o problema aqui, né? Se eu digitar um número positivo, eu vou calcular a raiz e também vou calcular o quadrado. Então eu estou fazendo o computador fazer operações desnecessárias. Porque não é isso que o usuário quer. O usuário quer que calcule a raiz se for positivo e, se for negativo, calcule o quadrado. Então você está calculando o quadrado de forma desnecessária. Essa é uma operação simples, o computador não vai nem sentir isso aqui, certo? Mas pensa que isso aqui leva 3 minutos. Estou dando um exemplo. Que tem coisas na computação que leva 3 minutos. Você vai gastar 3 minutos para fazer esse conta aqui que não precisaria gastar, né? E mais se ele tiver depois, ele só vai fazer depois. Beleza. Aí seu raciocínio está extremamente certo. Se ele tiver aqui, ele só vai fazer se o quê? Se o primeiro teste dele não der certo. For falso. Então só na hora que ele realmente tenha que fazer. Tá até o computador e eu estou fazendo cálculo desnecessário. Exatamente. Mas está excelente as perguntas. As perguntas são essas mesmo. Que às vezes a lógica sua, você vai num caminho assim que você tá saindo, beleza, bom demais, entrega o exercício, fez, na hora da prova vai ser assim, né? Beleza, eu vou olhar se está certo. Poderia ser melhorado? Não, poderia ser otimizado? Vamos otimizar isso na aula de exercício, né? Ou numa revisão de código, tem programação em par, por exemplo, que você tem 2 programadores fazendo o mesmo código, aí um programador resolve o problema do outro, sabe? Tem esse tipo de coisa. Pair programming é uma boa prática de programação, né? Só é caro, mas é uma boa prática. Porque um já vai revisando o que o outro vai fazendo. Você fez uma operação desnecessária aqui. Você acessou o banco de dados desnecessariamente. Você acessou o servidor desnecessariamente. Pensa num aplicativo que consome banda, em que você vai no servidor várias vezes desnecessariamente. Seu aplicativo vai ficar lento, vai travar, não vai funcionar e tal, né? Então é esse tipo de coisa, de decisão de projeto, de implementação que acaba você tendo que tomar, né? Mas na fase que vocês estão, essas operações aqui não são custosas, né? Elas não são operações aritméticas, o computador faz isso aí milhões de vezes por segundo, né? Então não vai influenciar no resultado final. Mas o que eu quero dizer é que pode ter operações que demorem, né? E aí, nesse caso, você teria que tomar uma decisão e não fazê-la naquele momento por ela ser desnecessária, né? Mas é isso aí. Isso aqui é uma boa ideia aqui do negócio. Nessa linha, esse aqui é o exercício. Fizemos aqui o 3. Esse é o 3, né? Isso. A gente já tinha feito 2. Beleza, vamos fazer mais uns aqui, ó. Peraí, deixa eu ver um. Ô César. Pode falar. Só uma dúvida, porque você falou que já fez exercício. Lá no exercício 10, a altura é em metro, né? Aqui, só para confirmar a unidade.
Ah, tá. Na verdade, É porque ela fala assim, centímetro em metro, mas aí eu acho que você coerente pode fica em colocar metro. aqui para auxiliar o usuário, pode colocar Mzinho aqui, né? Tá, Acho que fica bom assim você colocar M, é né? apenas isso mesmo, obrigado. Um Mzinho aqui indicando que é a altura. Acho que sim. Aqui no caso é em metro. Acho que a fórmula dessa fórmula do IMC é em metro. Na verdade, a unidade de medida oficial de comprimento é metro, né? É igual, por exemplo, a gente faz errado. A gente acha que peso, por exemplo, né? Massa, né? Que massa é medida em quilo, não é em grama, né? Quilo é só um prefixo para quilograma, né? Isso é, por exemplo, a área de qualquer coisa você mede em metro quadrado. Ah, César, mas meu pai tem uma fazenda de 10 hectares. Ah, beleza. É porque convencionou e criou o hectare, mas a medida de área é metro quadrado. É igual litro. Litro não era para existir, né? Litro é uma medida convencionada, vamos dizer assim. Se você vai medir alguma coisa relacionada a litro, é metro cúbico, né? Então, litro convencional, não, 1 litro é 1.000 metros cúbicos. Ao contrário, né? 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Aí convencionou para facilitar. Aí criam-se, por exemplo, medida de tempo, minuto e hora, teoricamente não era para existir, né? Foi convencionado. Ah, não, hora, beleza, 60 minutos, 60 minutos, 60 segundos, né? Mas a medida de tempo é segundos. E por aí vai, né? Isso é só preciosismo, na verdade, né? Mas enfim, essa questão de medida, para nesse caso aqui, César, para altura metro. Pode falar. faz o 19. Nossa, 19. parece Nós não chegamos nele, não, mas Não, eu tava mas olhando ele aqui. Ontem, depois que a gente terminou, depois de 4 horas sentada, que a gente desistiu de continuar, que tava muito cansado, mas eu tava olhando o 19 mesmo. Eu falei, esse aqui eu não vou dar conta de fazer. Ali leu meus pensamentos. não, vamos fazer, vamos seguinte, vamos discutir primeiro quantas variáveis, vamos fazer com calma. Acho que a gente discutindo a gente chega numa solução, né? Vamos lá. Faça um programa que leia um número inteiro, depois imprima os primeiros números inteiros ímpares. Beleza. Então eu vou fazer esse programa aqui em partes para facilitar. Primeiro, eu vou descobrir se o número é ímpar ou não. Depois eu faço essa lógica aqui de imprimir os n primeiros números ímpares. Entendeu a minha lógica? Eu vou fazê-la assim parcialmente, vou mostrar para vocês, e aí depois a gente senta e reflete mais para tentar achar os n primeiros naturais ímpares. Naturais é positivos, né? É os positivos. Então, ó, vou fazer o basiquinho aqui, que é ver se ele é ímpar. Como é que eu descubro se um número é ímpar? Lembra não? Aline, você me ensinou isso ontem. Ele vai ter resto na divisão. O resto é A gente 1, não vai é ter que isso? usar aquela questão do resto da divisão lá. Exatamente, perfeito, isso mesmo. Entra com um número ímpar. Tá aqui. O exercício pediu para, tipo assim, fazer teste, se é par. Não, então não precisa preocupar. O exercício não pediu, né? Então, o cara vai ter que entrar com o número ímpar, né? Beleza, eu vou só testar aqui para ver se ele é, né? Então, N, aí o operador, vocês lembram de qual aí? Qual que é o operador para resto? O mod? Percentagem. É mod mesmo? Então, mod 2 é igual a 1, não é isso? Isso. Então, é isso mesmo, ó. Par seria igual a 0. Não, eu quero um ímpar, né? Então, mod 2 tem que ser igual a 1, certo? Certo. Então, se isso aqui for verdade, né? Eu vou escrever ímpar na tela. Eu sempre gosto de fazer assim, sabe? Que é pegar um problema grande e dividir ele em partes, porque senão eu não consigo raciocinar. A verdade é essa. Então, ó, ímpar, se não ele é par, né? Que ele é inteiro, eu já assumi que ele é inteiro. Então tem essas duas opções aí, né? Então vamos fazer, aí vamos rodar esse programa para ver se ele está funcionando, né? Se ele tá bacaninha, tá funcionando. Entra com um número ímpar,
Aí eu vou validar se ele é par ou se ele é ímpar, né? Ó, entre com um número, por exemplo, 25. Ímpar. Escreveu. Agora eu vou entrar com 2. O número 2, par. Beleza, então eu já distingui, né? Então essa lógica aqui eu vou usar. Só que ele quer que eu pegue um número e pego todos esses números que são ímpares, né? Até ele ser 0. Então de 0 até ele eu quero todos os números ímpares. Uai, a gente fez um for aqui, um repita. Só mostrar para vocês aqui, ó. E se a gente fizer esse par aqui, eu vou jogar ele aqui, ó. Aqui, ó. Esquece esse aqui por enquanto. Será que esse aqui tem comentário? Eu vou comentar esse código aqui. Não faz parte do meu programa. Eu vou imprimir. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui. Esquece esse aqui que nós fizemos. Nós vamos usar ele posteriormente, mas esquece. Eu vou pegar e vou variar aqui, ó. O i vai ser de 0 até n, até um número que eu entrei. E vou escrever na tela. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu vou rodar esse programa, né? Ah, eu digitei 10. Peraí. Ai, não aceita. César, quando é naturais, aí tem que ser inteiro. Quando ele quer, a variável tem que ser inteira. Mas por que ele não aceitou n aqui? Você tá mandando escrever i? Não. Ah, tá. O i não foi declarado. Eu não declarei o i. Esqueci de criar ele. Ele é inteiro. Beleza, ó. Entre com um número ímpar. Vou dar, por exemplo, 13. 13 é ímpar. Ele vai imprimir de quanto a quanto aqui na tela? O que vocês acham? De 1 em 1, você incrementou 1. Mas quais os valores que vão ser impressos? Ah, ímpares. Não, eu não fiz a lógica ainda. Ah, é mesmo. Vai imprimir de 0 até 13, concorda? Até o 14, na verdade, ó, que imprimiu. Ó. Certo? Então ele imprimiu até o 14. Esse é o que, ó? O que o para faz, né? O i de 0 até n. N era 13. Aí ele incrementa aqui. Esse incremento não precisa dele. Você lembra desse erro dele que a gente fez? Porque ele já vai incrementar automático. Essa é a função do para, ó. Ao 13. Ele vai imprimir do 0 ao 13, ó. Porque o próprio para já pega o i e incrementa automático. Ele é um comando mais esperto, né? Aí até na aula passada eu falei assim, mas e se eu quiser de n a 0? Vocês lembram disso? Sim, ao contrário. Ao contrário, né? Aí ele não deu certo, né? Quer ver, ó? Viu que ele deu um erro na execução aqui? Ele não conseguiu fazer ao contrário. Então essa era uma limitação dele. Então, de 0 até n. Perfeito. Então, o que eu estou mostrando aqui? Estou mostrando os números naturais de 0 até o número que eu digitei. Né? Beleza. Agora eu tenho que fazer mesclar essa lógica aqui com essa lógica aqui. Por quê? Porque eu não posso imprimir os naturais. Eu tenho que imprimir os naturais ímpares. Uai, César. Beleza. Então é fácil demais, velho. Se ele for ímpar, é esse if aqui, ó. Que a gente já fez o teste. Ué, é só colocar ele, ué. Ah, não é imprimir o ímpar, é imprimir ele. Ele quem? O i. Olha lá, ó. Se eu executar aqui agora, ó, entre com o número ímpar, 13. Por que deu errado aqui? Por que eu não fiz o teste certo? O que está errado aqui que eu teria que modificar? Que ele imprimiu os pares também, ó, ficou errado. O que eu tenho que modificar no meu programa aqui para dar certo? Consegue enxergar? Eu não.
é o I que está variando, né? Então é o I que eu tenho que testar, não é o N, concorda? Então aqui, ó, é o I que eu tenho que testar. Então o merge, a mesclar os dois programas, é fazer aquilo ali, ó. Então agora, ó, o N aí seria o número que a pessoa vai digitar. o 13, eu estava dividindo 13 mod 2 é igual a 1, sempre era verdadeiro. Né? Do jeito que estava, olha lá o que estava acontecendo. Ó. Deixa eu executar aqui passo a passo para vocês entenderem. Ó. 13. Ó, vamos no 13 aqui. É porque aqui ele já está... Ele já faz o para sem ser passo a passo, né? Eu teria que colocar aqui, deixa eu ver como é que eu faço para executar passo a passo o para. Vai ter que ser aqui, ó. Deixa eu ver se ele aceita. Aqui. Entre com o número, leia 13. Beleza. Enter. Isso. Olha lá, ó. Aí eu estava fazendo um N. O N vale quanto? Olha lá ele aqui em cima, ó. 13, ó. Tá lá em cima, né? Então, ó, passo a passo, ele sempre ia escrever, ó. Olha lá. Por quê? Porque sempre é verdadeiro, né? Aí o certo não é esse, né? O certo, só terminar de executar aqui. O certo aqui é I, né? O I é que eu quero testar se é ímpar ou não. O I vai ter quais valores? Ele vai de 0 até 13, né? Então é isso, ó. Entre com o número ímpar e imprimir os naturais ímpares, né? Pronto. E se fosse os pares, né? Uai, César, se eu colocar igual a 0, vai ser os naturais pares, ó. 13, ó, o 0, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12. Aqui é 1, porque eu quero o resto da divisão de 13, de I por 2. O resto dá 1, então é só os números ímpares que dá isso, né? A divisão ela é muito assim, né? Você tem lá na divisão você tem o divisor, quociente, o dividendo e o resto. Lembra disso? Né? O resto é essa conta, é o que sobra. É o que sobra antes de você ir para as casas decimais, né? Isso é o resto. Na matéria de lógica matemática, a gente usava o mesmo nome, mod. Mod, né? Isso. É isso que representa esse resto aí, tá? É um mod. Em C, por exemplo, o mod é porcentagem. Engraçado, né? Em C é esse operador aqui, ó. Não é um modzinho, não. Então é isso. Esse é o exercício. César, pode falar. Se eu não me engano, o percentagem funciona também, tá? Hã? Se eu não me engano, o sinal que você colocou de percentagem também funciona. Porque se eu não me falha a memória, eu usei ele. Foi? É. Deixa eu ver aqui. Funcionou. Não tem problema de usar o percentagem não, né? Tem não. Beleza. Tem que lembrar que ele não é para calcular a porcentagem, né? Ele é para calcular o resto da divisão. Ok. O resto é isso aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ver se eu consigo fazer na calculadora, né? Calculadora, ó. Beleza, deixa eu colocar ela aqui, ó. Eu quero o resto da divisão de 5 por 2, né? Então, 5 dividido por 2. Dá quanto essa divisão? 2. 2 vezes 2, 4. 5 menos 4, 1. Então, o resto da divisão de 5 por 2 é 1. É por causa disso, né? Por causa dessa operação, né? Se eu tivesse aqui um mousezinho, uma mesinha, eu escrever para vocês a operação quer ver? Às vezes até na internet tem aqui, ó. Resto da divisão. Vamos ver aqui rapidinho, que às vezes aparece, vocês conseguem imaginar. Imagens. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Qual que é o resto da divisão de 724 por 50? 14, ó.
Deu 14 aqui, beleza. 14 vezes 50, 700. Esse é o resto. Certeza, César? Certeza. Por exemplo, né? Vou escrever aqui, ó. Escreva 724 mod 50. Então, estou escrevendo aqui na tela, né? No meu programa. Então, entre com o número 13. Olha lá, ó, ele colocou aqui 24. Ele calculou para mim, né? Então, bateu com esse exercício aqui, ó. Né? O resto é o 24. Não, é o numerador, denominador, quociente e o resto, né? Então é assim que calcula o resto, beleza? Ah, se eu fosse dividir o 24 por 50, aí eu teria que colocar uma vírgula, adicionar um zero aqui. Então não é esse o passo, é só o resto, é só até aqui, né? Por isso que a gente está trabalhando com números inteiros. Já, vamos aproveitar aqui, já fazer o 20 também, ó. Cadê o 20? O último exercício da lista. Faça um programa que calcule e mostre a soma dos 50 primeiros números pares. É na mesma lógica, né? Então, beleza. Deixa eu apagar aqui, deixa eu tirar. Isso aqui não faz parte do exercício 19. Então, beleza, salvou aqui o exercício 20 agora. Beleza, então tá aí o exercício 20, tranquilo. Repetindo, qual que é o exercício? Ó, faça um programa que calcule e mostre a soma dos 50 primeiros números pares. Eu vou fazer até aqui, ó, parcialmente, ó. Até aqui, ó. Faça um programa que calcule e mostre a soma dos 50 primeiros. Beleza? Então eu vou fazer só até aí. Depois eu faço dos números pares. Apesar de que eu já sei fazer dos números pares, mas eu vou dividir o problema aqui em dois, né? Beleza. Entre com o número. Vai. Para e de 0 até n, que é o número que eu li, faça, né? Fim para, não é isso? Vou criar uma variável chamada soma, que é inteiro, beleza. Soma, recebe soma mais i, né? E inicialmente soma vale 0. Então é uma variável com valor zerado. Beleza. Aí aqui, ó, vou só escrever soma, né? A soma foi calculada nesse for aqui, nesse loop aqui, né? Soma, dois pontos, soma. Beleza, executei, ó. Então, ali não fala de um número ímpar, né? Ali não fala, eu vou só entrar aqui, ali não fala que um número tem que ser ímpar, né? Então, entre com um número. Ali fala que você vai somar os números pares. E ele também nem fala para você entrar com um número, então já fica até mais fácil, né? Eu nem preciso de entrar com um número. Aí quando não tá pedindo, não precisa, então. Se ele quer os 50, eu já coloco 50 aqui, ó. Soma, eu só vou colocar a soma 50 primeiros, né? Números. Então ele nem pede para eu entrar, beleza, aí é mais Números fácil. pares. Beleza. Então, N é 50. Ah, não, César, não precisa de N, não, é? Posso colocar aqui direto? Pode. Já fica mais simples ainda, né? Então, ó, esse é os 50 números pares, ó. Deu 1.275. Só que não tem nada de par aqui, você somou todos os números. Né? Se eu colocar aqui 3, por exemplo, você somou os 3 primeiros, ó. Tem dois números ímpares aqui que você somou, ó. Deu 6, você somou 1 e o 3 que é ímpar, né? Não tá certo. Então aqui realmente é 50, mas aqui antes de fazer essa soma, o que eu tenho que fazer, gente? Tem que usar um se aqui? O que vocês acham? Tem que colocar o se, mod 2. Se e isso mesmo, mod
2 igual a 1, então... Mod 2 igual a 0, é par, né? É par, lá, né? né? Perfeito. Então, é só se ele for igual a 0 que eu vou fazer a soma. Ué, César, agora ficou mais fácil. Pronto, vamos testar. 650 não dá pra gente validar. Vou voltar no 3 aqui. Tem que dar 2, né? Porque só o 2 que é par, né? Opa, deu 2, tá certo. Vou fazer mais um teste aqui. Vou colocar o 5. 5, então eu vou somar só os pares, vai ter que dar 6, que é o 2 e o 4, né? Deu 6, ó, funcionou. Vou colocar aqui 7. Não, então 7 eu vou somar o 2 com o 4 e com o 6. Então vai dar 10, né? Não, 12. Ó, deu 12. Não, César, então faz o exercício mesmo, porque tá certo, é 50. Perfeito. Então, deu 650. Né? Ô César, aí nesse caso, então é o si, é só o si, né? Esse daí não tem necessidade do si, não. Não tem necessidade, por quê? Porque aqui você só vai fazer a operação, né? Se ele for par. O senão aqui, aí vamos tentar pôr o senão, certo? Vamos supor que eu quero pôr o senão. O que você vai colocar aqui dentro? Só se eu quisesse um ímpar, por exemplo. Você pode fazer assim, ó, soma, recebe, soma. Mas Entendi. faz sentido isso aqui? Não. É um código desnecessário, mas soma, recebe, soma. Então soma vai ter o valor que ele já tem, né? Você poderia fazer só isso aqui, né? Não vai mudar o resultado, nem nada. Vai continuar dando 650. Né? Se ele pedisse os pares e os ímpares, aí eu poderia colocar aí. Então, 2, mod 2 menos 1. Como é que é essa pergunta? Se no caso aí, eu só estou complicando para eu entender. No caso, ele está pedindo os pares. Se fosse, faça um programa que calcule e mostre a soma dos 50 primeiros números pares e dos 50 primeiros números, ou dos 50 primeiros números ímpares. Aí, no caso, aí se entraria for um os sinal. ímpares, você troca aqui por 1, né? E esse código, ele não precisa em ambos, né? Tanto par quanto ímpar. Você só trocaria aqui por 1, se fosse os ímpares. Então, respondendo a primeira pergunta, não precisa do senão, porque o senão não está fazendo sentido, não tem nada que você vai fazer, o exercício não pede nada para você fazer com os números ímpares, né? Não, mas como eu perdi, acho que a segunda e a terceira aula, você tinha explicado que existe, depois a Aline me falou, existe só o si, então. Só o si. Só o si. Porque nesse caso aqui, por que existe só o si? Porque o exercício não fala para eu fazer nada com... Vou dar um exemplo. Suponha que o exercício fala que eu quero somar os números pares e multiplicar os números ímpares. Mudei o exercício. Sim, aí que tá. Aí, então aí tem beleza. Que ter... Aqui eu sei que é par. Se não, é porque é ímpar, não é? Não, então eu vou multiplicar. Beleza, então eu vou multiplicar. Eu criei uma variável aqui, multiplica, que recebe, multiplica, vezes o i. Né? Então esse cara aqui, quando for par eu vou colocar em soma, quando for multiplica eu vou colocar dentro de multiplica. Beleza. A soma aí eu tenho que fazer outro par. Primeiros números pares está aqui. E aqui, eu vou colocar o quê? A multiplicação dos 50 primeiros números ímpares. Aí eu tenho que colocar um outro para. O programa aceita dois para. Não precisa de 2 para, não. É só um, no mesmo. Só que aqui ele não vai... Mas como é que ele vai saber que é ímpar? Ele não vai conseguir executar, não. Quer ver? Eu acho. Como é que ele vai saber que é ímpar? Por causa do sinão, meu bem. Tô comendo bola, César. O sinão aqui, se ele não é par, é porque ele é ímpar. Mas você não tem que explicar para ele que... É isso que eu não tô Aí, nesse caso, vai ter que inserir um número, não?
como é que eu vou explicar para o programa que tem que é isso que eu tô comendo bola? Como é que ele vai, eu não consigo entender como é que ele vai saber que vai ser ímpar. Qual que é o contrário do par? É o sinal. Ímpar, sim. Ímpar. Isso é óbvio assim, nossa, eu sou muito burro. É tipo aqui, né? É o negativo e o positivo, né? Vamos supor que eu quero ver se I é maior que zero, né? O senão aqui é negativo, né? Concorda? É isso que a gente estava fazendo ali, a gente estava dificultando. A gente estava dando uma instrução para o senão, sendo que o senão é o contrário do se. Isso. Se Bastava você isso. pensar em conjuntos, ele é o conjunto que complementa. Lembra disso na matemática? Né? Sim. Ele é o conjunto que complementa, é o senão. Por isso que programação é pura matemática, sabe? Aí eu sou burro em matemática, porque a gente estava dando para ele uma instrução no senão, ao invés de sempre deixar ele pensar assim, ele sabe Mas tem situação em que o senão precisa do si, você lembra dessa? Que a gente colocou um si dentro, a gente colocou um si dentro do senão. Isso a gente fez um exercício aí que a gente fez. Vou te dar um exemplo. Eu quero que multiplica só os ímpares menores que 10. Aí, beleza. Então aqui eu vou precisar de um si para ver se i é maior ou igual a zero e i é menor ou igual a 10. Nós não estávamos não tô tão burra, não. Tá, foi isso que a gente fez. Então, isso aqui mesmo, ó. Aqui tá certinho. Isso, nós fizemos isso, exatamente assim. Aqui o que eu tô fazendo no meu exercício aqui? Eu só tô multiplicando os que são o quê? Maior que 0 e menor que 10. Então eu só vou multiplicar dos 50 primeiros, eu só vou multiplicar o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Então só para a gente fazer se vai dar certo ou não, ó. Então vai ser, ó, 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 9. Já tinha um 5 digitado na tela, César. Já tinha um 5 ali. Então, ó, 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 9. Deu 945. Então, esse multiplica aqui tem que dar 945. E o soma tem que dar a soma dos 50 primeiros pares. Só que eu já identifiquei aqui um erro. Por quê? Que eu estou somando só os 25 primeiros números pares. Vocês concordam ou não? Porque aqui vai até 50. Tem que pôr 100, então. Tem que ser 100. A gente fez um erro desse aí. Isso mesmo, pegou a ideia aqui, é isso aqui, ó. Então, ó, deu 945 e aqui agora aumentou, né? Por quê? Porque agora eu somei os outros números. César, toda vez que você somar, você mostra para nós o que você está somando. Beleza. Então, ó, vou escrever aqui o que eu estou somando, tá? Então, a soma parcial, eu vou colocar aqui soma, e eu também vou colocar aqui o valor de i. Olha que interessante. Porque aí vai ficar claro para mim o que eu estou somando, né? O que é a soma e o que é i. Né? Então, a soma, o que é i, e aí para quanto que ela foi, né? Colocar aqui a operação toda, né? Então, ó, para quanto que ela foi, aí aqui, ó, é a soma mais i, né? Então, ó, a soma, o i e para quanto que ela foi, que é o que está acontecendo aqui embaixo, né? É o que eu estou fazendo aqui, né? Então aqui vai ter um espaço aqui, ó, para ficar bonitinho, né? Beleza. Isso. Vamos rodar aqui, ó, só para vocês entenderem. Na época que eu coloquei só escrevo. Olha lá, ó. A soma era 0, o i é igual a 0, a soma ficou 0. Depois a soma era 0, o i era igual a 2.
a soma foi para 2. A soma era 2, o I era igual a 4. Você vê que quando é 1 e 3, ele não entrou lá. Ó. A soma foi para 6. Então, eu estou dando um parcial aqui do que ele foi fazendo, né? A soma era 6, o I era 6, ele foi para 12, 20, 30, ele foi somando, ó, os números pares. Até chegar aqui, é uma forma de validação, até chegar no 250, né? E o que aconteceu, né, no multiplica aqui, fazendo a mesma lógica, só que aqui, né, agora multiplica. Então multiplica aqui, ó, ele só vai nos primeirinhos, né, que ele vai mostrar, né? Multiplica. Aí aqui é multiplica, o I mantém, né? E aqui é multiplica. Beleza. Então, César, tá perfeito aqui, ó, só vai entrar dentro desse si aqui quando for menor que 10. Beleza. Então, vamos executar, ó. Ele executou o soma e o multiplica, ó. Então, ele pegou 1 vezes 1. Peraí. Ah, não, é porque eu somei aqui, eu fiz errado. Deixa eu fechar aqui. Aqui não é mais não, é vezes, né? Então aqui eu peguei o programa, refiz ele aqui, mas ele só vai entrar nas primeiras vezes, ó. Depois ele não entra mais, né? Então multiplica, ele foi para 1, depois para 3, depois para 15, depois para 105, depois para 945, e não fez mais, ó. Depois não tem mais nenhum multiplica. Porque eu garanti nesse si aqui que eu só vou fazer enquanto I for maior ou igual a 0 e menor ou igual a 10. Então eu não vou fazer multiplica. E aqui você vai elaborando um programa, né? Mudando ele. Aí então, para ver se eu entendi. Então, se é a mesma, se é a soma, então eu não preciso falar assim, ou se não, você tem que ser. O exercício oficial é esse aqui, né? Não, então assim, então, tipo assim, se fosse os dois somam, então, você não precisa nem. Você só faz se não for par, digamos assim. Mas como é uma multiplicação, aí eu tenho que dar a instrução para ele. É isso que eu tô. Aqui, né? Não, isso mesmo. Você tem que falar com ele para realizar a soma. Porque aqui. caso contrário, se os dois fossem soma, ele não precisaria de ter uma outra instrução. Ele ia fazer o contrário do primeiro, do si. Não. Eu posso te pedir um exercício que faz a soma dos 50 primeiros números pares e também a soma dos 50 primeiros números ímpares. Eu posso fazer isso. Como é que seria? Igualzinho aqui, ó. Só que eu teria que colocar em outra variável, por quê? Porque senão uma soma ia atrapalhar na outra, certo? Então eu teria aqui, ó, a variável soma pares e a variável soma ímpares, mas a operação ela continuaria sendo de adição normal, aqui ó, só que eu teria que ter uma outra variável que é soma ímpares, para uma não influenciar na outra, né? Então essa aqui vai pegar só quando é soma pares, essa aqui vai pegar só quando é soma ímpares. Aqui inicia de 0, perfeito, aqui é soma ímpares, soma pares. Pronto. Então aqui, ó, meu programa. Tá, beleza. Aí soma pares, soma ímpares, aqui ele está somando só os ímpares de 0 a 10. Não, eu quero todos os ímpares. Então vou tirar esse si aqui, deixa só o senão. Aqui ele vai somar todos. Olha lá, ó, deu um pouquinho a menos, né? 2.500 aqui, né? Que ele somou só os ímpares, nesse caso aqui. Ele somou até o 49 aqui, né? E os 50 ele somou aqui em cima, né? Então por isso que deu a diferença aqui. Não, mas deu pra eu saber a diferença. Deu, né? Deu sim, obrigada, César. Aqui ficou até bom, porque aí a gente fez mais coisas, né? Você vai analisando, você vai vendo, né? As variações aí.
Mas aqui é muito importante, tem sempre que lembrar que o senão, ele é ao contrário desse se aqui. Então, ele é o complemento, ele é a outra parte. Se no meu se eu quero um número de 100 a 200, no senão é tudo que não é entre 100 e 200. O 99 vai para o senão, o 1000 vai para o senão, o menos 10 vai para o senão, o 50 vai para o senão, o 150. Não, o 150 vai para dentro do se, porque é onde eu estou fazendo o teste, né? O teste vai dar verdadeiro e eu não vou entrar no senão, não. O caso contrário, a palavra senão significa caso contrário, né? Então, quando você não atende a essa condição, caso contrário, você vai fazer tal coisa. Esse cara você executa se você não executa esse cara e vice-versa. Esse cara você executa se você não executa esse cara aqui de cima, né? Esses comandos aqui, porque eles nunca vão ser executados ao mesmo tempo, né? Ou você executa um ou você executa o outro, né? Você pode muitas vezes nunca nem executar aqui, né? Isso pode acontecer. Por exemplo, se eu colocar uma condição aqui, ó, se o i for maior ou igual a 0 e o i for menor ou igual a 100, o que vai acontecer aqui, Tainá? Eu vou executar o senão alguma vez? O que você acha? Peraí, só um pouco. Você colocou, eu não estou conseguindo enxergar. Tá pequeno, peraí. O i é maior ou igual a 0 Ah, e menor ou igual a 100. se ele vai executar o senão, vai, porque vai ter número ímpar aí. Não, mas o que isso tem a ver com número ímpar? Não tem número ímpar, não. Meu teste não é verificar se é número ímpar, não. Peraí que eu perdi. Deixa eu fechar o chat aqui que tá pequeno demais. César, a hora que eu acho que eu tô entendendo, você vem que nem um tsunami e dá um nó na minha cabeça. Não, brincadeira. Não, mas não é fácil mesmo, não. Isso aqui... E eu passei para os tutores passar uma lista complementar para vocês aqui, quer ver? Até criei ela aqui. Que é um pouco, mas é para vocês trabalhar junto lá na aula de sábado, tá? É tudo fora aqui, ó. Do 1 ao 10. Eu vou tirar a dúvida dessas aqui na próxima segunda, tá? Dessa lista complementar. Volta lá com o raciocínio lá, que eu não peguei não, César. Veja só. A minha pergunta serve para a turma toda. Eu vou entrar no senão alguma vez? Eu vou fazer soma ímpar, recebe soma ímpar mais i alguma vez? O que vocês acham? Mas dentro desse... Não, porque o soma par lá em cima não tá, recebe 0. Não é por isso não. Não. É porque ele é maior igual a 0 e menor igual a 100. O i, ele varia de 0 até 100, certo? Por causa do para. O para faz isso. Não é isso? Se eu tirar isso aqui, o que esse cara faz, né? O i vai variar de 0 a 100. Aí eu vim cá, ó, e falei, se o i for maior ou igual a 0 e o i for menor ou igual a 100, eu vou fazer esse comando aqui. Beleza. Vai acontecer algum momento que isso aqui não é verdade? Que o i é maior ou igual a 0 e que o i é menor ou igual a 100? O que vocês acham? Não. Porque ele vai fazer só de 0 a 100. Então ele vai entrar aqui alguma vez no senão? Não. Pronto, vocês pegaram. Matamos a charada, gente. É isso mesmo. É essa a Você ideia. viu? Teve que pensar três cabeças aí, ó. Mais a sua, César. Mas é o que eu tava falando então, com a aqui, Aline. então, Fazendo seguindo a os minha exercícios. lógica, o que tem que dar aqui? Soma ímpar vai estar valendo o quê? No final. Vamos ver se nós estamos certos. Se eu não entro aqui nenhuma hora
E se eu zerei aqui no início o soma ímpar, aqui no final o soma ímpares vai estar com o quê? Vai estar zerado? Vai, porque só o soma pares que está funcionando. E o soma pares também vai somar todos os números, porque eu não tenho mais essa questão de ímpar ou par, né? Basta que ele seja maior ou igual a 0, menor ou igual a 100. Então, ó, o que vai dar? Ó? Deu 5.050 porque ele somou os ímpares e os pares, e os ímpares foi para 0. Né? Então, a ideia aqui é essa. Por quê? Porque você nunca vai entrar aqui e sempre vai entrar aqui. Ué. Então, se você está sempre entrando aqui, César, mas você colocou o nome da variável pares e ela está somando os ímpares. Não importa, gente. Quem faz somar ímpares é você, não é o nome da variável. O computador não quer saber que ele não entende par ou ímpar, pares ou ímpares. Ele não entende, né? O nome que você dá é você que entende, o ser humano entende, ele não entende isso não. Se você quer que ele soma os ímpares, você tem que fazer a programação para isso, né? Nessa programação aqui, ele não está fazendo nada, né? Por quê? Porque ele está só excluindo somar o ímpar aqui embaixo, né? Nessa variável aqui, mas ele soma os ímpares aqui também. Por quê? Porque 5 é maior que 0 e menor que 100? Verdade, então ele vai entrar aqui. E não vai entrar aqui. 7 é maior ou igual a 0 e menor ou igual a 100? É. 17, mesma coisa. Todos os ímpares entram aqui, então nunca vai entrar no senão nesse fora aqui, nesse loop. Beleza, galerinha? Ó, eu vou passar aqui para vocês ir tendo, vocês assistirem. Eu ia até disponibilizar aqui o código dos que eu já fiz, mas eu vou pedir para vocês verem a aula. Vou disponibilizar hoje ainda, tá? A aula para vocês aí. Semana passada eu esqueci, eu achei que eu tinha disponibilizado e teve até uma aluna que me avisou. Eu disponibilizei na quarta de manhã. Mas eu vou disponibilizar essas aulas aqui, porque a gente já fez aqui mais da metade da lista, né, dos exercícios aqui nas nossas aulas, contando essa aula de hoje, a aula de exercício e a aula da semana passada, né? Vocês vão ter aí poucos exercícios para vocês fazerem, né? Efetivamente. Aí vocês podem tirar dúvida com o tutor também, tá? Na aula presencial no sábado. Beleza? E eu já passei essa lista aqui complementar, seguindo a mesma lógica, né? Ela não vale ponto. Mas quem sabe essa 9 cai na prova final, né? Por exemplo, escreva um algoritmo que leia um número inteiro entre 100 e 99 e imprime na saída cada um dos seus algoritmos. Essa é mais difícil, hein? Como é que seria essa 9 aqui? Entre 100 e 999. Aí você vai imprimir os algarismos. Então, por exemplo, se eu digitar 521, você tem que imprimir os 5, 2 e 1. Jesus amado. Entendeu? Esse exercício está pedindo para fazer isso mesmo. Escreva um algoritmo que leia um número inteiro entre 100 e 99 e imprime na saída. Eu vou fazer isso aqui na segunda-feira para vocês, tá? Se vocês não conseguirem fazer esse final de semana aí. Só para ninguém faltar de aula. Como é que é? Só para ninguém faltar a aula. Imagina se esse aqui cai na prova, hein? Na prova final. Mas essa lista vai ser para fazer no sábado, né? Você não tem que entregar. É porque a gente ainda falta mas as né, listas que não tem que entregar, normalmente é aonde o professor tira as questões que vão cair na prova, não? Porque as que tem que entregar, o professor às vezes faz todos na aula, né? Eu entendi que você ia passar essa na aula, no encontro presencial de sábado. Não, é isso mesmo, é ela mesmo. O que eu quero dizer é o Mas seguinte, ela não tem que postar ali. Ela essa não tem complementar que entregar, não tem que postar. Tá. Ela não vale ponto, essa lista. Normalmente, professores colocam exercícios complementares
E na hora da prova ele usa esses exercícios complementares, é isso que eu quero dizer. Ô César, só já tá acabando a aula aqui, mas no 17, para saber que é positivo ou não positivo, tem um cálculo tipo o ímpar e o par? Uai, maior ou igual a zero é menor que zero, ué. Ah, a burra perdeu 2 aulas até hoje não aprendeu muita coisa, né? Se for maior ou igual a zero é positivo, se for menor ou igual a zero... Tem hora que o mais difícil entra na cabeça e o mais básico não entra. Não, certo? mas o Tainá, acho que está no caminho certo, entendeu? É isso mesmo, não é programação. Nós estamos correndo atrás, hein? Não, mas é isso mesmo. Agora eu tenho César. certeza que você não vai esquecer mais. A 17 que eu faça um programa que leia 10 inteiros positivos. Esse é interessante, porque o seu leia vai ter que estar dentro do repita. Vale lembrar que se não... dá 11 para frente, tem que usar o repita ou o enquanto ou o para. Não pode, porque eu posso colocar 10 leias na tela? Uai. Pode, mas se fosse 80, se fosse Exatamente. 100... Pode, mas não é isso que o exercício quer. Então, eu estou falando agora. Depois, não foi falado isso. Tá sendo falado agora. Se não usar o enquanto, o repita ou o para, vai tirar 0 na questão. Então, repetindo 1000 vezes, do 11 ao 20, tem que usar o repita, o para ou o enquanto. César, não fiquei sabendo, e no enunciado não está falando isso. Não importa, vai tirar 0. Não importa, porque foi falado em sala. Eu não vou mudar o enunciado agora, depois vocês não vão ver, mas tem que usar o enquanto aqui. César, não, mas a hora que a gente começou a fazer os exercícios, que a gente chegou no 11, a gente percebeu, falou, não, peraí, aqui tem que usar. Exatamente, o 11 até o 20 tem que usar. César, mas aqui é só 5, tem que usar. Porque é o simples. Né? Aqui já é até 100, então aqui é até 5, mas até o 5 você consegue, isso aí você vai seguindo o pensamento. Você vai vendo que a lógica até 5 é a mesma até 100, é a mesma até 1 milhão. O exercício está pedindo 5 aí, mas é para usar o repita. A gente já fez o 11, o 12, o 13. Aí esse aqui, o faça, né? Aqui, o leia vai ter que estar dentro do repita, né? Ou do enquanto. Aqui, né? Esse 16 aqui, o 17 também, leia. Aí, para fazer o teste, leia até, assim, 4 números, não fica fazendo até o 10, não. Na hora de entregar é que você vai lá e troca o 10, entendeu? Nós fizemos isso aqui nesse aqui, eu não coloquei até os 50, né? Eu fiz até o 7, para eu entender se estava funcionando. Então, isso também é outra dica, né? É porque rodar é uma coisa, né? Se dá certo. Exatamente, rodar é uma coisa. Agora, você testar para ver se a sua lógica que você inseriu está certa, você não precisa fazer com 10. Você faz até o 3. Leia, faça um programa que leia 3 inteiros e imprima sua média. Aí depois, na hora de entregar, você vai lá, pega o 3, tira o 3 e troca por 10. A sua lógica vai continuar a mesma. Se funcionou com 3, vai funcionar com 10. Né? Aí você roda com 10, não deve ter dado certo. Acho que foi o Marcos que te chamou. Beleza. Então é isso, eu vou só parar a gravação aqui e vou tirar as dúvidas finais aí.